O Evangelho de domingo, dia 2 de julho de 2017, é o de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 21, que diz assim: Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Este é o Evangelho. Eu comento 3 pontos deste Evangelho de domingo, com lições para nossas vidas. Nossas vidas como pessoas, nossas vidas como povo brasileiro. A primeira coisa que eu comento é o lugar contraditório onde Jesus se reuniu com seus discípulos. Aqui no Evangelho de Mateus diz que é a região de Cesareia de Filipe. Isso é emblemático, isso é significativo que Jesus tenha se reunido em Cesareia de Filipe para fazer a mais importante pergunta segundo os evangelhos. Cesareia era uma região considerada pelos judeus tradicionais como tipicamente uma região pagã, uma região ímpia, uma região de pessoas desprezíveis para a fé judaica. Porque lá era um lugar onde, no passado, existiam templos de cultuação a deuses gregos, a deuses romanos, a deuses que não eram o Deus Yahvé de Israel. E também porque lá criam os judeus antigos, havia uma caverna que eles criam que essa caverna era a porta de entrada para o inferno. Era uma região que metia medo. E também porque era, de certa forma, uma sede de repouso dos reis de Roma e até dos governadores prepostos, ditadores impostos por Roma, ali na região do Oriente Médio, ali na Palestina. E é lá que Jesus se reúne com os seus discípulos. E é lá que ele faz 2 perguntas para eles. Quer dizer, Jesus se reúne não em lugares intocáveis, somente lugares de templos sagrados, de altares consagrados, frequentados por santos. Jesus se reúne na fronteira entre o que ele propõe como o reino do Messias e o conflito de todas as culturas, onde inclusive muitas pessoas se desumanizam e por causa de certas crenças brigam e se dividem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a resposta que os discípulos disseram que as pessoas dão para a pergunta: quem é Jesus como Filho do Homem? Eles disseram que o povo diz que ele é um dos profetas. E arrolaram alguns. João Batista, Elias, Jeremias. Ora,
Aí está uma resposta interessante. O povo via Jesus como profeta. Muitas religiões hoje históricas veem Jesus como profeta. Não as religiões cristãs, eu falo. Porque Jesus herdou dos profetas, por exemplo, Elias, João Batista, Jeremias, a missão de denunciar as injustiças, de denunciar a opressão, de denunciar a desumanização, principalmente com os pobres, afrontados pelos grandes impérios, agora naquela época, a época pelo Império Romano. Esses profetas todos foram mortos, antes perseguidos e condenados, embora inocentes. João Batista a gente sabe, né? Todos vocês sabem que foi aquele que foi degolado por uma questão moralista e por uma questão falsa, condenado injustamente. Então Jesus carrega consigo a marca do profeta, o que quer dizer que nós cristãos também devemos marcar em nós, na nossa agenda de vida, agenda de fé, a marca profética que denuncia as injustiças, denuncia a opressão, denuncia o desgaste da vida, principalmente nos injustiçados, nos oprimidos, nos excluídos, nos empobrecidos por causa do poder econômico, o poder político, o poder da ganância. E a terceira e último comentário que eu faço é a resposta que Pedro deu quando Jesus perguntou: tá bom, o povo comenta tudo isso, que eu sou um dos profetas e tal. Agora eu quero perguntar para vocês. Pergunto para vocês, o que vocês dizem? Interessante essa indagação de Jesus. Para vocês, quer dizer, os discípulos de Jesus têm que saber minimamente quem é Jesus. Quem segue a linha apostólica tem que saber quem é Jesus. Quem se integra na missão de Jesus, do reino de Jesus, na proposta de Jesus, tem que minimamente saber quem é Jesus. E Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Graças a isso, Jesus diz que Pedro é um bem-aventurado, porque a resposta dele não vinha das tradições humanas e tal, mas da fé em Deus. Jesus, então, era Messias. As comunidades tinham que entender isso. A comunidade de Mateus, a comunidade de João, as várias comunidades de João, as várias comunidades de Mateus, deveriam entender isso, porque Marta também disse que Jesus era o Messias, Filho do Deus, o Messias que viria, Filho do Deus vivo, não Deus morto dos templos, mas o Deus vivo que se engaja no messianato de Jesus para trazer o reino de Deus para toda a humanidade, para o mundo inteiro, para o cosmos inteiro, para os universos inteiros. Messias, Jesus é o Messias. Essa é a mensagem, essa é a proposta. Em Mateus 6,33, Jesus já tinha dito qual era a tarefa do Messias, né? Que era, quando ele dizia que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Quer dizer, a tarefa do Messias na realização do reino é encarnar, realizar, radicalizar a justiça do reino para todos. E é isso que mais nós precisamos hoje, a justiça do reino que o Messias realizou sob pena de ser morto, de ser julgado, condenado injustamente, expurgado fora da cidade de Jerusalém e crucificado como um marginal, como um sedicioso, como alguém que faz levantes populares contra o Império Romano, porque Jesus se envolvia com o povo para trazer o reino do Messias. Essa é a mensagem que nós devemos carregar conosco, de que Jesus é o Messias e de que nós, como seus discípulos, no seu apostolado, na missão do seu reino, devemos também realizar em nós esta fé no Messias e fazê-la acontecer na luta que fazemos por justiça, não para igrejas somente, mas para o mundo inteiro, para todos nós, para a humanidade, principalmente por aqueles que são atingidos pelas injustiças. Então, e a bênção de Deus Onipotente, Pai,
Filho e Espírito Santo seja convosco e convosco habite eternamente. Amém.